Fala galera, beleza? Antônio por aqui. Esse vídeo aí é a continuação da nossa série, né? A gente já viu enums, que são os enums aí que você pode estar definindo. A gente viu o option e hoje a gente vai fechar a trilogia aí com o result, beleza? Então vamos relembrar aqui rapidinho. O enum, ele é basicamente um valor aí que pode ser uma coisa ou outra, né? Então ele pode ser um Pix, ele pode ser um cartão de crédito nesse caso, ele pode ser um boleto ou ele pode ser um cartão de débito, beleza? Ele precisa ser uma dessas variantes, dessas variações, né? O option, né, que a gente utilizou aqui dentro da função de buscar o usuário, ele é um valor que ele pode existir, né? Então ele pode ser uma string ou ele pode ser um none, beleza? A gente precisa fazer essa verificação, né? E um result, que é o que a gente vai ver nessa aula, ele é basicamente uma operação aí que pode dar certo ou pode dar errado, né? Então, exemplificando para vocês, quando eu falo que ele dá certo, ele vai retornar aí para a gente um ok, beleza? E aí imagine o seguinte, né, com sucesso, ou ele pode retornar aí para a gente um error, né, que vai ser um erro. E aí ele pode retornar um erro para a gente, escrevendo aqui em português. Bom, e o exemplo de hoje é o mais real até agora, porque tipo, processar um pagamento, né, ele pode falhar, né? No mundo real, um pagamento falha, né? O cartão pode ser recusado, né? O Pix ali, o QR Code pode expirar, o boleto venceu, né? Enfim. Então vamos lá. Aqui na nossa aula de enums, né, a gente definimos essa função aqui, processar pagamento. E olha que função bonita. Essa função ela sempre funciona, né? Para mim o problema dela aqui olhando é isso. Ela nunca vai ter uma falha tudo que a gente enviar aqui para dentro dela, ela vai realmente printar alguma coisa, né? Então, tipo, processando um pagamento, né? O cartão ali pode ser recusado pelo banco, sei lá, o valor que está sendo passado aí para dentro dessa função pode ser negativo ou zero, né? Então a gente teria aqui um erro de validação. O Pix, como eu falei anteriormente, pode expirar, o limite do cartão ter estourado, enfim. A função, ela não trata nenhum desses casos. E se algo der errado aqui, ela realmente vai imprimir aqui como se nada tivesse acontecido e vida que segue. A gente precisa de uma forma de dizer para essa função aqui que ela pode dar certo ou dar errado, né? E ainda, se ela der errado, eu quero saber o motivo, né? Porque aqui no caso, se ela der certo, a gente tecnicamente não está retornando nada, né, para o usuário. Só que se der errado, eu quero saber o porquê que deu e mostrar isso para o usuário de alguma forma. E nada melhor do que a gente conhecer aqui o result, né? Então, como eu mostrei para vocês ali o enum de option, o result também é um enum. E você pode abrir aí o codebase de Rush e pesquisar que você vai encontrar o que eu vou te mostrar aqui, que ele é basicamente um enum, né, que ele vai ser um result, e aqui no caso a gente vai ter dois genéricos, né? Então ele basicamente vai tratar o genérico ali do sucesso e o genérico do erro, né? Então ele basicamente vai ter aqui um ok, né, passando T, e um error passando o erro, beleza? Então a gente tem aqui os dois coringas, né? Um tipo T, que vai ser o tipo do valor quando realmente a gente tem um sucesso, e o tipo E aqui, que vai ser o tipo de erro quando dá errado, né? Então, se você quiser ver tipo alguns tipos de exemplos que a gente poderia ter, né? Basicamente a gente tem aqui, sei lá, a gente pode passar aqui um result, né? Que vai ser um result de uma string com uma string, né? Digamos que se der certo eu quero retornar uma string, e se der erro eu vou ter que retornar uma string também, né? Fui buscar um usuário, né? Aquela função lá de buscar usuário, ela pode retornar um result, que o result ele retorna, se o usuário foi encontrado, ele retorna o nome, e se não foi encontrado, ele retornaria, por exemplo, ali, ó, usuário não encontrado, dois retornos que são do tipo string, né? A gente também poderia ter, tipo, sei lá, o retorno aqui, né, de sucesso, né, do ok, a gente poderia ter um ID sendo retornado, né, um inteiro de 32 bits no caso, né, no caso se fosse um ID seria um unsigned, né, de 32 bits. A gente também poderia retornar uma tupla vazia, a famosa unit aqui do Rush, que é muito comum. E esse último, no caso aqui, né, retornar a tupla vazia é o que você mais vai ver aí
em funções, né? Porque tipo, elas executam alguma coisa e não precisam retornar valor algum, né? Um exemplo disso é uma função de processar um pagamento, né? Eu quero que processe o pagamento, execute o que tenha que ser feito ali dentro e beleza. Só que se der algum tipo de erro, eu quero saber que erro deu, porque eu preciso mostrar isso para o usuário, ou preciso registrar em algum lugar, enfim. E aí, se você comparar, né, o Inan aqui de Result e a gente for comparar, por exemplo, com o Inan de Option, né, eu vou escrever ele aqui. A gente tinha aqui um genérico, né, então ele retorna um sum aqui do T e um none, né. Qual que é a diferença aqui, né? A diferença é que se você estivesse usando aqui, por exemplo, um option nesse caso, né, você não conseguiria fazer a captação do valor aqui, né, de erro no caso, né. Ele realmente vai retornar só um none ali e acabou, né. E no result a gente consegue realmente pegar o motivo do porque aconteceu algo dentro do código, né? Então, no nosso caso aí, o motivo pode ser por vários casos, né? Cartão recusado, valor inválido, limite estourado, enfim. Então, vamos começar simples. O que eu penso aqui é, tipo, a gente começar criando um erro, né? Que vai ser uma string com uma mensagem para nossa função. Então, eu vou apagar aqui esses enums e o result aqui, que a gente não precisa dele. Se você precisar olhar, você volta na aula aqui e verifica. Então, aqui na nossa função de processar pagamento, o que a gente vai fazer? A gente vai retornar aqui um result, beleza? E aí, a gente vai retornar, como eu falei, um string com a mensagem, né? A gente retorna aqui a unit, vamos retornar um string. Beleza. Se eu salvar aqui, ele já vai começar a gritar, né? Primeira coisa que eu quero verificar aqui é o seguinte, vamos tratar aqui fora do nosso match aqui do método de pagamento, que só está verificando isso no caso, né? Eu quero primeiro verificar, pô, se esse valor aqui que está entrando dentro da minha função é um valor que, tipo, eu possa processar um pagamento, né? Então, ou seja, ele tem que ser maior do que zero, no mínimo, né? Então, vamos verificar já, utilizando aqui um if, se o nosso valor ele for menor ou igual a zero, né? E aí a gente vai utilizar o mesmo tipo aqui do valor, que é um float de 64 bits, né? Então a gente já consegue fazer um retorno aqui de um erro. E como que funciona esse retorno de erro? A gente dá um return, beleza? A gente passa o where, e aí a gente passa a string aqui para dentro dessa variante aqui que a gente tem, né, do result. E aí, como que funciona isso aqui? Da mesma forma, da mesma forma como vocês já estão acostumados a lidar com string, né? Então, vamos dizer aqui, ó, sei lá, valor inválido, né? Deve ser maior que zero. Beleza, que a gente já está captando esse erro, né? E para os outros casos, né? Como que a gente faz? Aqui eu já sei que eu verifiquei ali que, tipo, se o valor é maior do que zero, eu já posso prosseguir, né? Então, o que eu preciso retornar? A única coisa que está dando erro aqui, tá feio, né? O Rust Analyzer deixa o nosso código bem feio, mas basicamente é porque tá faltando o retorno, né? E aí a gente poderia retornar aqui um OK, né? Como eu mostrei para vocês. E aí, no caso, o que eu estou esperando aqui como um retorno dentro do meu result aqui nessa função, né? A unit, né? A tupla vazia. E aí eu retorno a tupla vazia aqui, beleza? Então, daqui já vai sumir esse erro. Só que, pô, isso aqui vai ficar bem verboso, né? E como é a última instrução aqui em Rush, a gente pode suprimir o return, né? Inclusive, se você rodar um clipe aqui, ele já iria te dar essa sugestão. Você pode fazer somente isso aqui, beleza? E para as outras, a mesma coisa. Então, aqui a gente vai retornar um OK com a tupla vazia. Aí aqui, a mesma coisa, um OK com a tupla vazia. E aqui, a mesma coisa, um OK com a tupla vazia. E aí a gente salva nosso código e tudo beleza, tá funcionando. Se eu, inclusive, executar aqui o nosso código, ele não deveria dar erro. É isso aí. Tá processando o pagamento aí. A gente tem alguns warnings aí na tela, mas nada que seja um erro ainda grave, né? Então, deixa eu fechar aqui e vamos voltar. Agora tem esse caso aqui que é processar pagamento. A gente já sabe que ela retorna um result, né? Ou seja, eu tenho que verificar se isso aqui foi um
um ok ou um erro, né? Então, como que a gente pode fazer isso aqui? A gente pode tratar isso aqui com um match, beleza? Então, eu vou passar um match aqui. Eu poderia, se vocês viram na mensagem de warning ali, ele estava dando uma sugestão ali para eu dar um let underscore, que era para suprimir, né, esse problema, porque provavelmente poderia acontecer um erro aqui, como eu não estou captando esse erro, né? Eu estava chamando a função direta aqui, ele ia quebrar o programa, né? Então a gente vai tratar ele com um match, né? E aí, novamente, como funciona o pattern match? Como eu já sei os tipos, as variações que eu estou verificando aqui do retorno, que é um result ou de uma tupla vazia ou de um erro, né? E no caso de uma tupla vazia é um ok, essas são as opções que a gente vai passar aqui, né? Então vamos verificar que se ele for um ok com a unit, quer dizer o quê? Quer dizer que o meu pagamento foi processado com sucesso, né? Então eu posso chegar aqui, já dar meu print line, pagamento realizado com sucesso. Beleza. Mas e se for um erro, né? Opa. Deixa eu vir aqui. Mas e se ele for um erro, né? O que vai acontecer? Aí se ele for um erro, a gente verifica o erro. E aí como que eu capto o erro? Eu vou criar uma variável como se eu tivesse ali dentro de um sum, né? Então eu vou criar a variável aqui chamada erro. E aí eu já sei que ela é uma string, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar também um print, né? Então vamos fazer um print aqui. E aí eu vou falar, ó, falha no pagamento. E agora eu posso passar esse erro, né? Como eu já estou capturando ele ali, eu consigo fazer a passagem dele aqui. E aí eu passo o erro aqui. Beleza? Vamos verificar aqui, faltou uma vírgula. Então agora a gente consegue fazer o seguinte, eu acho que a gente consegue fazer uma mudança aqui para que a gente simule, né, um erro, né? Eu consigo passar aqui, por exemplo, um valor que seja um valor, sei lá, menos 0, né? 0.0. Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Então, se a gente for executar aqui nosso software, falha no pagamento, valor inválido, deve ser maior que 0. Então, a gente já está capturando aí, né, esse erro dentro do código, coisa que a gente não fazia antes, né? Então, a gente fez o tratamento aqui desse erro. O programa não vai explodir. E aí, se acontecer um caso de erro, ele foi tratado e a gente sabe exatamente o que deu errado ali, porque a gente previamente capturou esse erro. Aqui tem um ponto que a gente também poderia, sei lá, tipo, adicionar mais uma camada aqui, né, de cobertura de erro dentro do nosso sistema, que seria aqui para o pagamento em cartão, né? Digamos que o pagamento em cartão receba aqui, como a gente sabe que nosso Inan está recebendo algumas variáveis ali, eu quero, sei lá, verificar quantidade de parcelas, né? Eu vou colocar aqui a loja limitou, que a quantidade máxima de parcelamento aqui é em 10 vezes, né? Então, se eu chegar aqui, eu consigo verificar, tipo, parcelas, né, for maior do que 10 parcelas, a gente vai levantar um erro dentro do sistema também. Lembrando que a gente está, se você olhar no topo aqui da tela, a gente está na função aqui de processar pagamento, que é a função que a gente retorna, né? Uma unit ou uma string de erro. Então aqui já vamos fazer essa verificação e retornando aqui o erro. Vai ser um error. E aí nesse caso a gente vai passar uma string, né? From. E aí sei lá, o máximo. De 12. Na realidade vamos passar assim, máximo de 10 parcelas. Já funciona. Beleza. E aí a gente vai trocar o nosso pagamento, porque tipo, o método de pagamento que a gente está utilizando aqui atualmente, né, é o Pix, né? Então eu vou fazer a troca aqui. E provavelmente eu acho que é o mesmo cartão, eu acho que eu tenho que passar. Deixa eu só confirmar. Se eu passo... Cadê? O cartão manda o número e a quantidade de parcelas. Então, sei lá, aqui já não é mais o e-mail do Pix, é um número, né? 42. E aí, parcelas, vamos fazer primeiro passar, né? Tipo, vou passar 10 parcelas. E aí a gente vai mandar aqui... Se eu deixar ainda dessa forma,
o que vai acontecer? Ele vai continuar quebrando aqui, porque ele cai na verificação ali, né, do valor. Mas eu quero fazer ele passar no valor, então vamos... Deixa eu executar aqui. Vamos passar, ver que ele está falhando no valor, porque ele deve ser maior que 0. Até aí tudo bem. Eu quero passar um valor aqui agora, sei lá, vou mandar aqui 100. E não menos 100, né? E aí a gente vai, ó o tipo. Beleza. E aí aqui a gente vai executar novamente. Executando novamente, a gente tem um pagamento realizado com sucesso. Por quê? Porque eu passei em 10 parcelas, né? E o que acontece agora, se eu chegar aqui e ao invés de passar em 10 parcelas, eu passar em, sei lá, 24 parcelas, Casas Bahia, né? Vamos ver o que vai rolar aqui. Então vamos acessar aqui o diretório da aula, executar o programa. Falha no pagamento, máximo de 10 parcelas. É isso que a gente queria que acontecesse. A gente capturou o nosso erro, né, exatamente quando a gente fez a tratativa aqui dentro, né, do match do método de pagamento em cartão, né? Então a gente fez essa verificação aqui da quantidade de parcelas e se não atender os requisitos que a gente está tratando aqui, ele vai levantar um erro. E aqui é interessante porque o erro é realmente tratado, né? O programa não explode de qualquer forma, né? E a gente sabe, imagina, da forma que estava antes ali, eu podia mandar valor negativo e etc. Vai imprimir o valorzinho, imagina, ia tentar processar a compra e explodir um erro porque não ia conseguir. Se você estivesse utilizando aí programas, integrações com terceiros, tipo um Stripe da vida, ia quebrar. Realmente a gente não ia conseguir capturar esse erro, né? Aqui, dessa forma a gente consegue saber exatamente o que deu errado. Agora sim, da forma como a gente está lidando aqui, funciona, é muito bacana, só que tem um problema aqui que a gente tem com essa abordagem, que os nossos erros, a gente literalmente aqui retorna uma string com erro, né? E quem, sei lá, quem chamou essa função vai receber só uma mensagenzinha ali de texto e se eu quiser, sei lá, tomar alguma decisão diferente dependendo do tipo de erro, né? Sei lá, por exemplo, se o valor ele é inválido, né? Se a gente receber aqui, tipo, um valor que seja inválido, eu mostro uma mensagem para o usuário, né? E se o cartão foi recusado, eu tento débito. Se o limite estourou, eu sugiro parcelar em mais vezes. Com a string, a única forma de saber qual erro aconteceu é comparando o texto. Se você lembrar aqui no começo da aula de enums, né, que quando a gente começou esse programinha aqui, a gente falou especificamente aí, tipo, da fragilidade que é a gente estar comparando strings, né? Então pode acontecer aí erro de typo, né, um erro de digitação, alguém mudar a mensagem do nada e o código começar a quebrar, né? Então, qual que é a solução para isso aí? A solução para isso aí vocês já aprenderam, né? A mesma de sempre. A gente vai usar um enum, né? Então, a gente consegue criar um enum e esse enum vai representar aí basicamente todos os erros ou os possíveis erros aí que o nosso sistema pode ter, né? Então, vamos lá. Imagine o seguinte cenário. Vamos dizer aqui que a gente vai definir um enum e eu vou chamar esse enum aqui de pagamento erro, beleza? Então assim, sei lá, vamos pensar aqui, ó, valor inválido, pode ser um tipo de erro, ele pode ter um tipo de erro de parcelas excedidas, né? Excedidas. A gente pode também ter um erro, sei lá, de cartão recusado, né? Cartão recusado, saldo insuficiente, a gente poderia ter também, sei lá, QR Code lá expirado, enfim, são inúmeros erros que a gente pode trazer aqui. Cada variante aqui é um tipo de erro, né? Sem ambiguidade, sem um string ali, né? Que vai poder estar suscetível a um erro de digitação, por exemplo, né? A gente pode ir até além disso aqui, né? Porque como a gente criou ali, por exemplo, no enum, logo aqui acima do enum de método de pagamento, a gente passa valores para dentro do nosso enum, né? Então eu consigo verificar, por exemplo, eu poderia passar aqui no valor inválido, sei lá, né? Tipo um float de 64 bits, né? Que tipo, qual que é o valor
né? Qual que é o valor inválido? Qual é o valor inválido nesse caso, né? Parcelas excedidas, né? Sei lá, a gente pode tratar, né, com um signed de 32 bits aqui, né? Para saldo insuficiente, a gente pode ir bem além, né? Tipo, sei lá, pegar as tentativas do cara, né? Tipo, tentou que vai ser um float de 64 bits e passar aqui um disponível de um float também de 64 bits, né? E aqui nesse caso, a gente passando aqui uma variante com campos nomeados, né? Vou dizer assim, é tipo uma struct dentro de um enum, né? Isso é bem válido e muito utilizado no Rush, inclusive. Então, tipo, o saldo insuficiente aqui, ele carrega o valor que tentou cobrar e o saldo ainda disponível do cara, né? Então, vamos lá para a prática, né? A gente vai reescrever a nossa função aqui de processar pagamento, só que agora é o seguinte, no caso de sucesso, né, no OK, a gente continua aqui retornando nossa unit sem problema algum. Só que aqui, como a gente usava um string, que como eu falei para vocês, acaba sendo um pouco frágil, a gente passa a retornar o nosso tipo de erro, né? Nós teremos aqui agora alguns errinhos, né? Mas se vocês lembrarem quando eu fiz a definição aqui, como é no codebase do Rush, né? Que um result ele é um enum, né? E um enum de dois genéricos, né? Aqui de um valor, né, t e aqui de um valor e, né? Então esse é qualquer tipo, né? Que eu posso passar para cá ou ele vai ser aquela string, né? E aí nesse caso agora a gente vai precisar corrigir, né? Vamos começar aqui primeiro com essa função nossa aqui, com esse nosso if aqui. A gente vai fazer o seguinte, ó, ao invés da gente retornar um string, né, para a gente não ter esse mismatched types aqui, a gente vai retornar o nosso pagamento erro, né? E aí nesse caso, né, aqui é o seguinte, a gente está falando sobre valor, né? Então a gente vai passar aqui um valor inválido, né? E aí qual que é o valor? A gente vai passar aqui o valor. E faltou um parênteses. Pronto, tratamos, né? Capturamos esse erro aqui já com um tipo muito bem definido. Então eu consigo retornar aqui exatamente um tipo que a gente mapeou dentro do nosso enum de erros ali, né? E aqui nos casos de sucesso vai continuar sendo como era, né? Só que a gente tem também aqui um mismatched types aonde, né? Na nossa quantidade de parcelas, né? Porque a gente acabou alterando, né, o tipo de erro, né? E aqui nesse caso, a gente vai devolver aqui o nosso pagamento erro, né? E aqui parcelas excedidas, né? E aí eu mando o que aqui para dentro, né? Parcelas, pô. Opa, cadê parcelas? Fechar aqui também. Beleza, com isso não temos mais erro, né? Isso aqui é coisa linda, né? Você vê que tipo, mesmo que você esteja começando agora com Rush, né? Você consegue ver como é legível para você entender, né? Fica fácil para você entender. É um pouco mais verboso, se for comparar com Python, é muito mais verboso, né? Mesmo que você já esteja aí, né, utilizando um Python mais moderno, né? Escrevendo tipos e, enfim... Aqui a gente tem algo que além do tipo ser muito bem forçado, né? A gente tem um compilador aqui nos ajudando a todo momento, né? Nosso código nem executa, né? Ele não consegue compilar se a gente tiver qualquer tipo de erro aqui, por exemplo, não tratado, né? E agora, quem for chamar essa função aqui, que no caso está lá no nosso main, né? Ele pode tomar decisões, né, baseadas aqui realmente no que a gente está passando, né? Porque agora o retorno é um result aí, né, de uma unit ou de um pagamento erro, em vez de uma string genérica, né? E aqui a gente estava realmente tentando fazer só esse tratamento. Então a gente agora, além disso, vai ter que verificar isso aqui, né? Esses tipos de erro, né? E aí, como que a gente pode fazer isso, né? A gente pode, novamente, né, fazer um match ali. Agora,
que acontece? Dentro de erro, porque ao invés de eu fazer isso aqui, né, passar só um print line, eu posso abrir um bloco aqui, por exemplo, né, e aí eu, vou brincar, né, terreno fértil, eu sei que é um inã ali dentro, né, então, tipo, eu passo o erro aqui para dentro e agora, beleza, infinitas possibilidades, né, quais são os erros que a gente tem, né, então vamos verificar, lembrando aqui do exhaustive, né, do exhaustive pattern, né, que a gente vai ter que realmente validar a porra toda, né, então vamos começar aqui com o valor inválido, né. Então, quando chegar um valor inválido, novamente, né? Como que eu faço para... Vamos criar aqui uma variável, né? E aí, com essa variável, eu consigo capturar ela também de lá. Agora vai começar a verbosidade aqui do Rush, beleza? E aí a gente, não vai escrever nada na tela? Vamos escrever agora, né? Então, tipo, valor, né? Vamos capturar o valor do cara aqui. Vamos dizer que está em reais, né? Esse valor aqui, no caso, né? É inválido, né? Ou não é válido. Eu não vou conseguir usar acento aqui, beleza? Então, beleza. Aqui ele já tá aqui dando um errinho pra gente, que eu acabei de falar, né? Do exhaustive patterns aqui, que é normal, a gente só tá capturando um caso, né? Vamos pro próximo, né? Qual que é o próximo caso aqui de pagamento com erro, né? A gente tem também um tratamento aqui para parcelas excedidas, né? E aí, o que eu passo aqui para dentro, Antônio? Vamos criar uma variávelzinha aqui chamada P, né? Vamos abrir nosso bloquinho aqui. E aí a gente pode passar o nosso print line aqui, né? E vamos lá, ó. Sei lá, vamos passar um placeholder aqui de X vezes, né? Não é permitido, por exemplo, de fazer a compra. Opa, eu esqueci aqui de passar a nossa variável, né, meu caro? Aí não vai funcionar, né? E aqui também, a gente tem que passar aqui as parcelinhas. Beleza. Aqui também tem um erro ainda. Nosso error, show. Agora aqui que a gente precisa verificar também, né? Cartão recusado, né? A gente tratou cartão recusado no nosso erro, a gente tratou, né? Então, a gente vai aqui... Cartão recusado. E nesse caso a gente não tem nenhum dado para mostrar, mas eu poderia chegar aqui, tipo, sei lá, podemos criar aqui no cartão recusado um motivo, né? Vocês acham que faz sentido ter um motivo? Faz sentido. Então, então vamos criar aqui, né, uma string, né, para o motivo do cartão recusado, porque aí a gente consegue chegar agora nessa verificação aqui de erro e capturar, né, qual foi o motivo que aconteceu isso aqui, né? Então vamos lá, né, vamos pegar aqui o tipo motivo, né, criar a nossa variávelzinha aqui que vai já retornar uma string. Agora a gente novamente a gente consegue aqui utilizar o nosso print, né? Esse print aqui a gente vai passar basicamente o que, né? Cartão recusado, sei lá, vamos pegar aqui o motivo e vamos mostrar pro cara, né? E aí, tipo, dá para mandar mais uma mensagem, porque a gente tá com bloco, pode ser multiline aqui nesse caso, né? Tipo, tente outro método de pagamento, né? Vamos lá, a gente ainda tem mais coisa para tratar, né? O que mais que a gente tem aqui como erro, né? Tá faltando ainda, ele já tá... O Rush Analyzer já tá me avisando ali, ó. Tá faltando um braço aí no teu match, né? Qual que é o braço que tá faltando? Saldo insuficiente, né? Então, vamos tentar aqui. Pagamento, saldo insuficiente. Ele já vai autocompletar aqui para você, né? Quais são as opções, né? Então, tipo, vamos continuar aqui com esse tentou e disponível ainda. E aí a gente já passa aqui direto o nosso bloco, né? E aí a gente pode fazer um print aqui. O que a gente vai fazer? Deixa eu pensar. Vamos fazer o seguinte, deixar bem quebradinho assim, saldo insuficiente, tentou pagar no caso, né, tipo X reais, né, sei lá, lembra que a gente pode fazer a nossa formatação aqui da quantidade de dígitos que a gente pode utilizar, porém disponível X, né, pra gente capturar aqui o quanto tem disponível, né, pro cara. Mesma coisa, vamos fazer a nossa formataçãozinha aqui e aí a gente passa aqui, ó, tentou e disponível, beleza?
O que tá errado aqui? Beleza, faltou a vírgula. Show de bola. E aqui também faltou o ponto e vírgula. Eu achei que o meu autocomplete aqui estava colocando, mas não está. Beleza. E aí você consegue ver aqui o que está acontecendo, né? O match ele acaba extraindo esse erro e dentro de cada variante dessa aqui a gente trata de forma diferente, né? Então o cartão recusado, sei lá, sugere para o usuário aí tentar trocar o método de pagamento, né? Utilizar outro método de pagamento. Parcelas excedidas aí, por exemplo, a gente, sei lá, poderia sugerir talvez alguma outra coisa para o cara, saldo insuficiente, aqui a gente mostra os valores para ele. Então, se amanhã eu adicionar um novo tipo de erro no Enan lá, né, tipo Pix expirado, por exemplo, o compilador vai me obrigar, né, a passar a tratar esse match ali, né, fazer esse tratamento de um braço aqui em cima daquele novo tipo de erro em todo lugar que esse erro estiver sendo tratado, né? Então é impossível você esquecer. Agora imagina que você tem, sei lá, várias operações aí que podem falhar, né? Tipo uma atrás da outra. No mundo real isso aí é super normal, né? Antes de processar um pagamento a gente precisa, sei lá, buscar o usuário. A gente vai lá e valida o carrinho de, né? Se for um e-commerce, né? Vai validar o carrinho de compras do cara. E aí, enfim, a gente vai chegar no final e vai processar o pagamento dele, né? Então, cada etapa da compra dele ali, ela pode realmente falhar, né? E o que acontece? Sei lá, vamos pensar tipo numa função aqui. Aqui a gente tem um processar pagamento antigo, aqui a gente tem a processar pagamento. Eu vou definir uma nova função. Talvez esse vídeo aqui fique até um pouco maior que o normal, né? Vamos definir aqui a funçãozinha aqui, que vai ser a finalizar compra, beleza? E essa função ela vai receber o seguinte, ela vai receber aqui um e-mail, né? Que esse e-mail aqui eu vou passar ele sendo, sei lá, um steer. Aí eu vou pegar aqui também, nem vou passar um steer, que esse e-mail vai chegar para mim como um string, né? Normalmente a gente tá passando como um string, mas beleza. Vou pegar o método que vai ser o método de pagamento, né? E vou pegar também, nesse caso aqui, o valor da compra do cara. Beleza. E aí, a gente vai, vamos fazer um result aqui mais simples. Um result aqui de uma unit e uma string. Beleza. Então, vamos lá. Digamos que a gente vai, na primeira etapa aqui, a gente vai fazer o seguinte já, ó. Vamos fazer um let de nome, que ele vai fazer o seguinte. Ele vai fazer um match já na função nossa de buscar o usuário, beleza? Passando o e-mail lá para dentro. E aí o que vai acontecer aqui? A gente, e-mail. E aí a gente vai ter aqui o nosso bloco de código. E aí o que acontece? A gente pode ter, obviamente, né? Eu vou até apagar aqui para você ver, né? A match, a gente vai ter que verificar se ele é um sum, beleza? Um sum de quem, né? De um nome, né? Que é aquela função devolve pra gente. E aí, se for um nome, eu quero que ela retorne o nome para dentro dessa variável nome. E aí, você já viu ali que o compilador inferiu pra gente. Mas ele também pode ser um none, beleza? E se for um none, eu quero que ele retorne um erro, né? E aí, aqui nesse caso, a gente vai retornar aqui um erro de string mesmo, né? Então, sei lá, vamos definir nossa string aqui, que vai ser tipo usuário não encontrado. A gente não tinha tratado isso antes, beleza. Agora, a gente precisa prosseguir aqui com o nosso código, né? Vamos dizer que na próxima etapa aqui a gente precisa validar o valor da compra do cara, né? Então, vamos lá. Vamos criar mais um if aqui, se valor, né, for menor ou igual aí a 0.0, né, a gente já vai retornar mais um outro erro. Então, vamos retornar aqui um erro aqui, que vai ser novamente uma string. E aí nesse caso, tipo, valor inválido. Beleza? E aí por fim, né, ou seja, se ele não caiu em nenhum desses casos aqui com um retorno inválido, a gente vai fazer o quê? A gente vai processar o pagamento do cara, né? E aí a gente, como que eu processo esse pagamento? Vamos processar aqui só com print line.
tipo processando compra de X no valor de, e aí vou passar aqui, tá, aí vamos passar nome e valor. Então beleza, eu sei que se ele não caiu em nenhuma etapa ali de erro anterior, ele vai conseguir processar esse pagamento. A gente tá fazendo aqui simples, só com um print line aqui para você ter uma noção mais rápida e o vídeo aqui não ficar tão extenso. Aí a gente precisa retornar a unit, né? Que aí nesse caso aqui eu sei que deu sucesso. Beleza. Então definimos a nossa função aqui, finalizar compra. Ela funciona, né? Mas a quantidade de código aqui só para tratar erros, 3 etapas e tá ficando verboso, né? Então imagina 10 etapas aí no meio desse pagamento, né? Como que a gente pode fazer isso aqui, né? De uma forma que, tipo, a gente consiga verificar tudo isso de uma forma simples, né? É bem de boa. Eu não preciso ficar fazendo essa quantidade de validação, por exemplo, tipo, no nome, né? Pô, nome, eu já sei que aquela função ali me retorna um result, né? Então, o que eu posso fazer para simplificar isso aqui? A gente vai, simplesmente apagar o que a gente já acabou de escrever. E aqui, deixa eu só salvar aqui. O que vai acontecer? Ah tá, tem um match aqui ainda perdido. Beleza. O que vai acontecer? Perdão, falei o result não, aqui a gente retorna um option, né? E esse option aqui, a gente deveria estar tratando ele lá. E eu falei para vocês que, tipo, não é uma boa a gente utilizar um wrap, né? A gente pode utilizar aqui a nossa boa e velha interrogação. Só que nesse caso, a gente não está podendo, né? Por quê? Porque lá na nossa função é um option. E aí, como que a gente vai trocar isso? Cadê a função buscar usuário? Vamos trocar aqui a buscar usuário, que ela vai ser o que? Ela vai ser um result agora, né? E aí ela não vai ser um result só de um string, né? Ela vai ser de um string ou uma string. Porque aí nesse caso, primeiro que nesse caso aqui a gente tem um ok, e aí não, opa, ixi, nesse caso aqui a gente não tem um sum, né? A gente substitui ele pelo ok, passa a string para dentro dele. Nesse caso aqui é a mesma coisa, passo um string para ele. E se der erro? Aí se der erro, cara, não é mais none, né? A gente passa aqui um error e aí passa a nossa string, né? Igual ali embaixo eu estava tratando dentro daquele if gigantesco lá, né? Tipo, usuário não encontrado. Beleza. Que tá feito. E agora vamos retornar lá na nossa função. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê? Aqui, nome. Beleza. Então você vê que utilizando a nossa interrogação aqui, né? Tipo, sem ele, cada linha vai ser um match, né? Nesse caso a gente não precisa disso, né? E aí como que a gente faz aí com esse valor aqui? Eu posso definir uma função aqui para ele, tipo, sei lá, fn valida valor, por exemplo, né? E aí, tipo, o que essa função recebe? Recebe só o valor mesmo. E aí, o que ela vai retornar pra gente? Retorna um result também. Que result? Ou ela retorna o valor pra mim, ou ela retorna um string, né? Que aí, no caso, a gente consegue capturar esse erro, né? E aí, como que fica a situação? Pô, simples, né? Faço a verificação aqui, tipo, se o valor for menor ou igual a 0, né? Inclusive, eu posso vir aqui e copiar, né? Exatamente isso aqui que a gente estava fazendo e colar aqui. E aí a gente retorna o erro se ele for menor ou igual a 0, mas e se ele não for, né? Então é um casinho aqui de um else. E se não for, ele retorna um ok e retorna o que? O valor. Opa! E retorna já direto o valor lá para o usuário. Então beleza, e aí como que fica isso aqui? Pô, a gente consegue limpar o nosso código aqui, né? A gente vem aqui e define um let aqui de valor, que é igual ao que? Valida valor. Ixi. Valida valor. E aí passando quem? Passando o valor para lá, né? E quando a gente passar o valor para lá,
faltou aqui a gente passar semicolon, beleza. Você tá vendo que tá dando um erro, né? Porque ele tá retornando um result aqui. E aí, como que eu já capturo isso aqui de forma simples? Pô, vamos passar a interrogação aqui, beleza? E agora a gente começa a ter aqui alguns problemas, né? Porque, tipo, nosso if let aqui estava validando um sum, né? E agora ele está retornando, tipo, o sum vem de onde? Você já tem que ficar macaco de saber que vem de um option, né? Então aqui a gente vai ter que fazer o quê? Pô, vamos tratar ele como um ok, né? Porque se ele for um ok, eu sei que ele está recebendo um none. Então eu, tipo, nem refatoro tanto meu código aqui para mudar nada, né? E aí, se eu for executar isso aqui? Se eu for executar isso aqui está funcionando, né? Normalmente, 24 vezes não é permitido, que foi o último teste nosso, né? Se a gente chegar aqui e for alterar nosso pagamento aqui para não ser mais em 24 vezes, né? Vamos passar aqui no padrãozinho que a gente sabe que o tigrinho vai pagar. Vamos lá. Tá lá, ó, pagamento realizado com sucesso. Bom, o que você precisa entender aqui, que a utilização aí da interrogação, você tem que se atentar na regra, né, que é o mais importante, que é basicamente isso aí só funciona dentro de funções que retornam result, beleza? E aí faz sentido, porque se a função não retorna um result, ela não tem como passar o erro adiante, entendeu? Tipo, você não vai ter como capturar isso aí. Você lembra bem que o none ali a gente não consegue capturar o erro, né? Ele não tem um tipo genérico ali que a gente consiga capturar, e então fica complicado você utilizar dessa forma. Beleza? A única coisa que você tem que ter na cabeça é que você não vai utilizar unwrap, beleza? Isso você não vai usar. Deixa eu fechar nosso terminal aqui. Se você observar aqui, a gente acabou nessas últimas 3 aulas aí, né, que eu gravei, estudando conceitos que são muito importantes, dão corpo ao teu programa aí, né, ao teu software, utilizando o Rush, e isso aqui, tipo, é a base, que é aquele, tipo assim, 80-20, né, a regra de Pareto, tipo, você vai usar muito, cara, e nums é um negócio que você usa à torta e à direita aí dentro de Rush, e é isso, às vezes tem muito programador que programa em Rush e não sabe, né, que, tipo, o que é um result, o que é um option, por debaixo dos panos. Então é importante que você tenha essa profundidade aí nesse conhecimento, né, que tipo, os 3 aí são enums e como que você consegue, né, tratar cada um deles, né, quais são as melhores formas, se é utilizando um match, se é utilizando um if let, né, se é largando ali um unwrap, né, que você não vai fazer, você já se ligou que tipo, é uma má prática, né. E é isso, resumindo, né, o result aí é a forma que o Rush ele traz para lidar com erros, né, pra gente tratar erros aí, em vez de a gente estar, sei lá, lançando exceções, né, fazendo ali um try-catch, tipo Java, Python e etc., a gente, ou até mesmo retornando null, ou no caso do C ali, que a gente retorna um -1, né, o Rush, e eu não estou aqui criticando as outras linguagens, né? Eu só estou deixando claro para você como é a forma que o Rush faz e é diferente dos outros, né? Ele te faz declarar explicitamente ali que algo pode falhar, né? E você precisa tratar isso aí. E quando uma função ela retorna ela vai retornar para você um result, né? Você é obrigado realmente a decidir o que você vai fazer se isso der errado. Nesse caso, novamente recapitulando, as 3 ferramentas ali que ele vai nos fornecer basicamente é o que? A gente tem o nosso bom e velho match, a gente vai ter o nosso interrogaçãozinho ali para propagar, né, o erro automaticamente e deixar o código nosso mais limpinho, né, que a gente fez aqui nessa função aqui onde eu capturei aqui, ó, propaguei nome e valor, né, que definia a função valida valor e etc. Tarará, aqui na realidade... Ele tá falando, inclusive, aqui, ó, tá me dando um warning que é desnecessário aquele meu return, e realmente é. Enfim, e a gente tem também o nosso unwrap, né? Então, hoje eu acho que você aprendeu aí um dos padrões que é o padrão mais poderoso aí que a gente viu até agora, né? Que é realmente definir o nosso próprio enum de erro, né? E é muito comum isso aqui. Se ficar curioso, vai olhar o código fonte, por exemplo, do Rapina, que é o framework, né, web que eu estou criando em Rush.
Tem bastante gente contribuindo lá. Se você for verificar, a gente também faz handling de erros, né? E aí você vai chegar aí no famoso Inam. Bom, você, enfim, em vez de utilizar string solta aí, né? Você consegue definir exatamente quais são os erros ali que pode acontecer dentro de um sistema e o compilador vai garantir que realmente todos esses erros sejam tratados. É isso, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Acho que ela ficou bastante longa. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa aí nos comentários aí qual que é o que você achou até agora, né? Quero ouvir sua opinião, o que você está achando aí do curso. Se você está gostando, estou recebendo bastante mensagem aí. Tem uma galera entrando também na minha comunidade First Commit. Bem legal, estão contribuindo já no open source, se aventurando com Rust. Assim no começo, é a prática que vai fazer você evoluir, não adianta. Tem que sair, ficar assistindo só os meus vídeos aqui, não vai te tornar um programador. Não tem jeito, você vai ter que quebrar sua cabeça e resolver problemas reais, né? Então, é isso. Te vejo na próxima aula. Valeu!